Projeto de lei na Câmara Federal pode dar fim às investigações do Ministério Público. Na região de Sorocaba, são mais de 11 em andamento. Vice-presidente participa de cerimônia em Itu e ressalta a importância da Convenção Republicana de 1873. Hoje é Dia Nacional do Livro Infantil. Um garoto de 7 anos já leu mais de 100. A série Embarque e Desembarque tem parada em Jundiaí. Olá, boa noite. A gente começa a edição desta quinta-feira, 18 de abril, mostrando a visita cultural do vice-presidente da República, Michel Temer, em Itu. O vice-presidente iniciou a visita a Itu no Museu Republicano. Depois, seguiu para a Casa do Barão, onde discursou para autoridades e ressaltou a importância da Convenção Republicana de 1873. Berço do movimento que proclamaria a República no país em 1889. Eu acho que recordar essas tradições é importante para a cultura nacional, para o povo brasileiro, para saber que nós temos regiões que colaboraram muito com a República. Esta foi a primeira vez que Michel Temer visitou o museu como vice-presidente. Na saída, ainda recebeu de presente 2 caixas de caqui de agricultores de Piedade. Daqui do Museu Republicano, o vice-presidente Michel Temer seguiu para a Faculdade de Direito de Itu, onde se reuniu com professores e alunos. Na instituição, onde é professor emérito, assistiu um vídeo com montagens de fotos da época que lecionava. Michel Temer ainda almoçou com estudantes e professores. No início da tarde, deixou a faculdade e retornou a Brasília. Justiça bloqueia o repasse de verba da Prefeitura de Sorocaba à empresa Gomes Lourenço, que faz a coleta de lixo. O impasse é com a empresa responsável pelo aterro onde o lixo é depositado. A Gomes Lourenço alega que a Proativa aumentou em mais de 15% o valor do serviço. Até agora, as duas empresas não entraram em um acordo. A Gomes Lourenço afirma que não deve deixar de prestar o serviço. A Prefeitura de Sorocaba informou por meio de nota que a Gomes Lourenço poderia encaminhar o lixo para qualquer outro aterro devidamente legalizado. E caso a coleta seja suspensa, a empresa pode ser responsabilizada. 2 homens foram presos nesta manhã, suspeitos de serem responsáveis pelo tráfico de drogas no bairro Habiteto, em Sorocaba. Com os 2 irmãos estavam 12 quilos de maconha e 150 tubetes de cocaína, além de uma pistola. A dupla foi encaminhada ao CDP de Sorocaba. E mais tráfico. Um homem foi detido no bairro São João Novo, em São Roque. Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos com ele 2 quilos de drogas, embalagens vazias, uma arma, munições, balança de precisão, além de um caderno de contabilidade do tráfico. O suspeito está à disposição da Justiça. Investigações do Ministério Público correm o risco de parar, ser anuladas ou ainda ter os seus efeitos questionados judicialmente. Caso o Congresso Nacional aprove a proposta de emenda constitucional, a PEC, que limita a prerrogatividade de investigação do Ministério Público. A matéria deve ser votada na Câmara Federal nos próximos dias. Na região de Sorocaba, nos últimos 5 anos, pelo menos 11 operações foram conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. A Operação Hipócrates desarticulou uma quadrilha infiltrada em pelo menos 13 hospitais do estado de São Paulo por suposto desvio de verbas públicas, facilitação em licitações e também falsos plantões. Em Sorocaba foram 12 presos suspeitos. A Operação Águas Claras, realizada pela Delegacia Antissequestro e pelo Ministério Público, descobriu um suposto esquema de fraudes em licitações do SAI de Sorocaba. Já na Operação Atenas, 10 pessoas foram presas. Dessas, 3 estavam em Itapetininga. Elas supostamente faziam parte do grupo de empresários, médicos e funcionários públicos que desviam verba do Hospital Regional de Itapetininga. Uma comissão de saúde decidiu interditar o Hospital Psiquiátrico Vera Cruz após denúncias de maus-tratos feitas pelo programa Conexão Repórter do SBT e apresentadas ao Ministério Público. Desde janeiro, a administração da instituição psiquiátrica é feita pela Prefeitura de Sorocaba.
A PEC 37 prevê que somente a Polícia Civil, a Federal, possam fazer investigações dos crimes. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a promotora de Justiça do GAECO de Sorocaba, Maria Aparecida Castanho. Boa noite. Obrigada pela presença. Primeiramente, o que você acha que motivou para que se pensasse num projeto de lei como esse? O que motiva é justamente impedir que o Ministério Público possa investigar fatos justamente dos agentes públicos envolvidos em corrupção. E diga-se aí, agentes públicos envolvem em qualquer grau e esfera. Quando o Ministério Público Estadual e Federal. Temos aí resultado de uma investigação conduzida também pelo Ministério Público, o próprio mensalão. Então, a quem interessa a criação de um impedimento para que o Ministério Público possa agir? Aqueles que temem a nossa investigação. Em relação aos casos, que nós fizemos um resumo de alguns dos casos investigados, como é que ficaria a situação deles? Se, uma vez aprovada, essa lei entre em vigor, e nós ficaremos, logicamente, impedidos de prosseguir com as que estão em andamento, as que já estão no judiciário poderão ser questionadas, uma vez que, se nós não temos legitimidade para conduzir aquelas investigações, os réus, consequentemente, vão alegar que são nulas. Agora, a região de Sorocaba tem um representante para essa decisão. Nós vamos ouvir a opinião do deputado federal Jefferson Campos, do PSD, que falou com a nossa equipe por telefone. Vamos acompanhar. O senhor deve votar a favor ou contra? Ainda estou ouvindo as partes. Hoje há, sem dúvida alguma, um trabalho efetivo feito pelo Ministério Público, através dos seus organismos de investigação, mas há também outra parte, outro grupo, que entende que isso não é constitucional, que não é legal. Como que está o andamento dessa PEC na Câmara? Esta PEC ela já está pronta para ser votada, já houve um pedido de inclusão na pauta dos trabalhos. Penso eu que nas próximas semanas ela já deve entrar em discussão e votação na Câmara dos Deputados. Para a população entender melhor, Ministério Público, GAECO, né, como é que é o trabalho dos dois, e caso aconteça realmente dessa aprovação, como é que ficam os trabalhos daqui para frente? Veja bem, a Constituição Federal defere ao Ministério Público o direito de promover uma ação penal, que é o mais, que é pegar uma investigação pronta e apresentar uma denúncia. Quer dizer, quando está... Com todas as provas. Com todas facilita as provas, o trabalho da polícia. Facilita, sem dúvida. Quando nós fazemos a investigação, o que nós estamos colhendo? Elementos muito mais eficientes para o oferecimento dessa denúncia. Então, constitucionalmente, isso é perfeitamente possível e previsível. Então, não dá para você dissociar a investigação do poder de você acusar. Existe uma curiosidade que o Ministério Público ele fica mais acessível à população. Sem dúvida alguma, tanto que nós temos um canal dentro do próprio grupo de atuação especial, um canal direto com a sociedade. A maioria das denúncias... Qualquer cidadão comum pode fazer uma denúncia. Existe um link onde ele acessa e faz as denúncias para nós. Nós recebemos diariamente denúncias do cidadão. Então, quer dizer, a sociedade é que vai perder. A sociedade vai perder mais um canal de conversa e de combate ao crime. E como ficariam os trabalhos, então, de vocês? Seriam voltados para qual setor? Aí nós vamos trabalhar, logicamente, nas ações com as provas que forem colhidas na medida em que a polícia fizer o trabalho. Se ela não fizer, nós não recebemos, nós não acusamos. Para que um caso seja concluído, isso teria como resultado uma demora maior do que hoje a Justiça já coloca para a gente. Sem dúvida, não só a demora, como também a ingerência no trabalho policial. Aí outros órgãos ficarão impedidos também de investigar, como até os membros de CPIs, a Receita Federal. Vai facilitar a vida de muita gente. Vai facilitar, sem dúvida alguma. Muito obrigada pela sua participação e explicação à população. Obrigada. Hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil e um garoto de 7 anos de Itu já leu mais de 100 livros. Olha que belo exemplo. E você de casa, qual foi a última vez que leu um livro? Nós fomos às ruas para saber desse costume. Qual foi a última vez que a senhora leu um livro?
Ai, meu Deus, é muito. Acho que uns 5 anos. Faz tempo. Quanto tempo? Não lembro. Faz anos. Você tem costume de ler? Não. Por quê? Por falta de tempo. Mas não é todo mundo. Tem gente que tem o hábito da leitura há muito tempo. Eu leio sempre. Por quê? Porque eu gosto, porque me distrai, né? E porque eu adquiro cultura. É instrutivo, né? É bastante instrutivo, é gostoso. E você viaja no livro, é muito bom. No pequeno João Vitor, o gosto foi precoce. Aprendeu a ler aos 5 anos e agora, aos 7, já passou dos 100 livros. E tudo começou porque o menino foi desafiado por um amigo. Falou em quanto tempo eu estava lendo esse gibi. Daí eu falei que em 30 dias. Daí ele falou, tudo isso eu leio em 1 hora. Daí eu comecei a ler em 1 dia, 2 dias, 3 dias. Daí teve dia que eu li em 1 hora. Já virou rotina. Ele lê todos os dias. Por mês, são 8 gibis e 3 livros. É tanta coisa que a mãe catalogou tudo. Ela até criou um sistema de pontos para presentear o garoto com livros. Eu falava para ele que cada livro valia 1 ponto. Tipo, um livro de 120 páginas vale 10 pontos. Um livro de 60 páginas vale X ponto. Então, esse ponto ele se transformaria em real e daí eu trocaria esse real em livros. E em quanto tá esses pontos, esses reais? Eu já devo para ele R$ 469. Segundo este escritor, o incentivo tem que ser desde criança. Os pais são os incentivadores para a criança tomar gosto. Você vê que tem livro até que não há texto escrito nenhum, né? E a criança já se encanta. Tá, e quando a pessoa não tem o hábito da leitura, o que fazer? Uma boa dica é começar folheando uma revista. A revista é mais leve, os artigos são mais light, os artigos são mais rápidos, o vocabulário é mais fácil. O professor Júnior ainda lembra os benefícios de quem tem esse costume. Enche você de ideias, coloca você a par de ideias que você não tinha, e além de que você lê, quando você lê, você ganha vocabulário, amplia cada vez mais o seu vocabulário. Se mesmo depois de toda essa reportagem você ainda não se convenceu, o João Vitor te deixa um recado. Ler, a gente pode aprender um pouco mais e a gente pode escrever um pouco melhor, a gente pode ler mais rápido e isso é bom. João Vitor, você é simplesmente maravilhoso. A sexta-feira será de sol e em toda a região as temperaturas continuam amenas. Veja agora como fica o tempo em algumas cidades. Campo Limpo Paulista tem mínima de 13 graus e a máxima chega aos 25. Itapetininga tem mínima de 14 e máxima de 23. Mesma mínima prevista para Sorocaba, que tem máxima de 24. Já em Piedade, as temperaturas ficam entre 12 e 22 graus. Na série Embarque e Desembarque de hoje, você vai conhecer a história da rodoviária de Jundiaí, por onde passam aproximadamente 150 mil pessoas por mês. Por aqui, a rodoviária é considerada um cartão postal da cidade. Para amenizar a espera, que tal um cafezinho? Ou então, se tiver um tempinho a mais, um chopp gelado, talvez? Para se ter uma ideia, mais de 5 mil pessoas transitam diariamente pela estação rodoviária José Alves, em Jundiaí. O destino mais procurado? São Paulo. E tem uma explicação. O município está a menos de 60 quilômetros da capital. Para muita gente, esse trajeto já se tornou rotina e o ideal é se adaptar com a correria do dia a dia. Como minha mãe geralmente vem me buscar, eu fico esperando, aí eu dou uma estudadinha, sempre dá um tempinho. Além da cidade de São Paulo, são oferecidos quase 200 destinos, que movimentam aproximadamente 150 mil passageiros por mês.
Este terminal funciona no bairro Anhangabaú há 6 anos. Ela começou na Praça da Bandeira, no centro da cidade, onde hoje é um terminal urbano, né? Quando saiu a construção aqui nesse local, na Avenida 9 de Julho, foi em 2007, com a administração da Prefeitura até 2010, e daí de 2010 até a atual é a Socicam. E parece que o novo prédio agradou. Ah, linda, né? E lá era um lixo, né? E no meio de tantas idas e vindas, as rodoviárias já fazem parte da vida de algumas pessoas. Cláudio já está na estrada há 30 anos e garante ter escolhido bem a profissão. Eu amo essa profissão, né? É a profissão que eu escolhi. Eu desisti de trabalhar em escritório, eu era auxiliar de escritório para ser motorista. E com tantos anos de experiência, o que não faltam são histórias para contar. Curiosidade acontece todo dia. E, tipo, agora mesmo uma. O Zé queria, o fiscal José, nosso fiscal aí, ele queria que filmasse. E tinha um rapaz dormindo dentro do ônibus. Eu falei, vou olhar lá, Zé. Ele falou assim, não, espera um pouquinho aí, não, vou filmar. O rapaz estava dormindo dentro do ônibus, quer dizer. E o que eu aprendi como motorista de ônibus é que quando você tem um passageiro que dorme na viagem, você dirige bem. A maioria viaja sozinha, mas ter um companheiro é sempre bom. O Beto e o cão-guia Simon viajam juntos há 6 anos. É fácil ver os dois quase todos os dias na rodoviária de Jundiaí. Praticamente todo dia Jundiaí e São Paulo, e viajo dando palestras e fazendo eventos em todo o país também. Simon é um companheiro sempre presente comigo em todos os locais. E assim, com tantas histórias, tantos casos e tantos destinos, que a rodoviária de Jundiaí se torna um palco de despedidas, que leva e traz nas bagagens oportunidades para tornar a vida dos passageiros e viajantes um eterno reencontro. Bacana. A gente fica por aqui, assista agora ao SBT Brasil e amanhã cedinho confira Noticidade Manhã com o Fernando Matos. Tenha uma excelente noite.